Romanos 10, versículo 9. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Espírito de Deus, esta é a tua bendita palavra que nós acabamos de ler, e nós pedimos ao Espírito Santo que o Senhor possa falar em nosso coração nessa noite, poderosamente, através da tua palavra, e que pela tua palavra nós sejamos transformados, mudados, libertos. Fala conosco nessa noite, que haja libertação e que haja salvação para a tua glória, em nome de Jesus. Espírito Santo, prega comigo, estende as mãos e cura, transforma, salva e liberta, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Meus queridos, eu queria trazer uma palavra, uma reflexão nessa noite, com o tema: o que é necessário para que haja salvação. O apóstolo Paulo, nesse texto, capítulo 10, ele dá continuidade, falando sobre a eleição e sobre a salvação do remanescente de Israel. Capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, Paulo está tratando sobre esse assunto, sobre a eleição do povo judeu, sobre a rejeição deles em relação à fé, em relação a Jesus. Mas aqui ele traz uma palavra que se aplica a todos nós, judeus e não judeus, judeus e gentios. Quem são gentios? Às vezes você lê na Bíblia e você vê a expressão gentios. Quem são gentios? São todos os povos que não são judeus, são gentios. Nós, inclusive, os brasileiros, nós não somos judeus, somos gentios. Nós somos considerados gentios para os judeus. Mas aqui nesse texto Paulo fala que tanto para os judeus como para os gentios, o princípio, o critério para que haja salvação é o mesmo. E no versículo 9 ele começa falando que existem dois requisitos para a salvação. O primeiro requisito, ele fala que é confessar a Jesus como Senhor. Confessar com a boca, ele diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então a primeira coisa ele diz que é preciso confessar a Jesus com os nossos lábios, que Ele é Senhor. A palavra Senhor em grego, Kyrios, em hebraico Yahvé,
de onde vem a palavra aportuguesada Jeová, Senhor. Significa aquele que é dono, ou traduzido também por Adonai, na Bíblia hebraica, Senhor. Senhor significa aquele que é dono. Ele é dono por direito de criação, e Ele é dono por direito de redenção. A Bíblia diz em Salmo capítulo 24, do Senhor é a terra, o mundo e tudo que nele há. Ele criou a terra. Então, por direito de criação, tudo que há na terra, incluindo os seres humanos, é do Senhor. Ele é dono de tudo. Ele diz na sua palavra em Ageu: minha é a prata, meu é o ouro. Ele é o Deus que é o dono do ouro e da prata. Ele diz que é o Deus dono de toda a riqueza, de toda a majestade, de toda a magnificência, de toda a glória. Tudo é para Ele. Romanos capítulo 11, versículo 35, Paulo diz, um hino de louvor ao Senhor: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Ele é dono e Ele é Senhor por direito de criação, porque nos criou. Ele é dono, mas Ele também é dono por direito de redenção, porque Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para nos resgatar, nos redimir. A palavra resgate significa comprar um escravo e dar a esse escravo o direito de ser livre. Todos nós que aqui estamos éramos escravos do pecado, e por causa do nosso pecado nós estávamos vendidos a Satanás, diz a Bíblia. Jesus Cristo veio e Ele pagou o preço do nosso resgate. Não foi ouro, não foi prata, não foi dólar, não foi euro, não foi franco, não foi nenhuma outra moeda humana. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 18, que o preço que Ele pagou pelo nosso resgate não foram coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas o seu precioso sangue. Ele nos redimiu, Ele nos comprou para Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, há um cântico. João tem uma visão e ele vê um cântico onde os anjos entoam um hino de louvor e de adoração a Deus. E naquele cântico dos anjos santos, os anjos estão cantando dizendo ao Cordeiro, que é Jesus: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as línguas, povos, tribos e nações, e para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 5, verso 9 e verso 10. Então Ele nos comprou, Ele nos redimiu, e o preço que Ele pagou para nos redimir foi o seu próprio sangue. Ele deu a sua própria vida para nos resgatar, Ele deu a sua própria vida para nos comprar de volta para Deus. Eu já tenho dito aqui nesta igreja, já disse milhares de vezes, que Jesus Cristo não veio fundar e estabelecer uma religião. O que Jesus veio foi resgatar a única coisa que o ser humano perdeu no Éden quando pecou. O homem não perdeu uma religião no Éden, o homem perdeu uma amizade com Deus, o homem perdeu um relacionamento com Deus. Por isso que a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Por isso, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então a Bíblia diz que o homem no pecado tornou-se inimigo de Deus. O homem no pecado perdeu a comunhão com Deus, e Jesus Cristo veio exatamente para isso, para nos comprar de volta para Deus, para nos reconciliar de volta com Deus. E Ele pagou um preço para que isso acontecesse, e o preço foi seu sangue. Então Ele é Senhor ou dono por direito de redenção e por direito de criação. Levante as mãos para os céus, diga: Senhor Jesus, Tu és o meu dono, Tu és o meu Senhor, por direito de criação, porque eu sou obra das Tuas mãos. Tu me criaste e eu sou Teu, e Tu és o meu dono e o meu Senhor, por direito de redenção,
porque por meio do sangue de Jesus Cristo, o teu Filho amado, eu fui redimido, os meus pecados foram perdoados e eu fui comprado de volta para Deus. Se isso é uma verdade em sua vida, por favor, aplauda ao Senhor Jesus de Nazaré. Então a Bíblia diz: primeiro princípio para ser salvo é confessar com a boca que Jesus é Senhor. Mas olha a implicação disso: confessar publicamente o senhorio de Cristo sobre nossas vidas. Não é apenas, irmãos, uma pronúncia e dizer Senhor Jesus, não é apenas isso. Confessar com a boca e dizer Senhor Jesus não é apenas uma confissão vazia, sem significado, sem peso. Confessar Jesus como Senhor é entender isso que eu falei nessa noite, é entender que Ele é meu dono por direito de criação, por direito de redenção, e que eu sou escravo dEle, eu sou servo dEle, a minha vida é dEle, eu não tenho mais direito sobre a minha vida pertence a Ele. Eu entreguei a minha vida na cruz de Cristo, e eu posso dizer como disse o apóstolo Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. E ele começa esse versículo dizendo: já estou crucificado com Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Confessar Jesus como Senhor é entender que eu perco o direito da minha vida e eu entrego os direitos da minha vida a Ele. Confessar como Jesus como Senhor significa que não mais a minha vontade, mas a vontade dEle deve prevalecer na minha vida. Olha que implicação para sermos salvos: confessar publicamente, confessar com a boca Jesus como Senhor. Mas o texto diz mais, que para que haja salvação, eu preciso crer em meu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. A fé na ressurreição de Cristo é uma fé que traz para nós a salvação, porque nós entendemos que nós não servimos a um Deus morto, nós não servimos a um Senhor morto, e essa é a grande diferença da fé cristã para outras fés. Nós não servimos a um Deus morto. Muitas religiões têm fé em um fundador que viveu, que segundo a sua doutrina foram profetas, foram religiosos, foram caridosos, mas que morreu e que estão sepultados. Todos os grandes fundadores de grandes religiões estão sepultados. Se você for aonde está o sepulcro dessas pessoas, lá vai estar escrito: aqui jaz o corpo de fulano de tal, fundador da religião tal. Mas se você for em Israel, até hoje ecoa lá a voz do anjo que disse àquela mulher: por que procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Nós não servimos a um Deus morto, nós não servimos a um Deus que está ainda pregado em uma cruz, nós não servimos a um Deus que ainda está menino na manjedoura. Ele foi menino sim, mas ele cresceu, ele tornou-se homem, ele morreu pelos nossos pecados, ele desceu ao abismo, ele desceu ao inferno, ele pisou na cabeça de Satanás, ele tomou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno, ele triunfou, ele ressuscitou, ele subiu aos céus e hoje intercede por nós junto ao Pai. É esse Deus vivo que nós cremos. É um Deus que continua atuando, que ouve as nossas orações, que ouve os nossos clamores, que perdoa os nossos pecados, que cura as nossas enfermidades. Um Deus que salva os nossos filhos, que salva a nossa família, que nos prospera, que nos liberta, que enche o nosso coração de felicidade, que enche o nosso coração de paz, que pode mudar a nossa história. Um Deus que continua vivo e operando, irmãos, em nosso meio. Hebreus capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e sempre.
Ele é o mesmo, Ele continua vivo. E é essa fé nesse Deus vivo que ressuscitou, que não foi preso pela morte, que a morte não foi capaz de prendê-lo, e Paulo caçou da morte. Em 1 Coríntios 15, ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu triunfo, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus triunfou sobre a morte, Ele ressuscitou. Observe, confessar a Jesus como Senhor, publicamente, não ter vergonha de confessá-lo como meu Senhor, como meu dono, assumir a identidade de servo de Cristo, de escravo de Cristo, e crer de todo o coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, é um princípio para ser salvo. Talvez você disse: pastor, mas eu creio no meu coração. Se você crê no seu coração, você precisa confessar publicamente que Ele é Senhor da tua vida. É assim que a salvação se materializa, é assim que a salvação se manifesta. Diga glória a Deus. Paulo continua dizendo no texto que nós lemos, ele diz que o instrumento da confissão é a boca, e o instrumento da fé é o coração. Diga comigo: o instrumento da confissão é a minha boca, e o instrumento da minha fé é o meu coração. Diga: se eu creio com o coração, eu preciso confessar com a minha boca aquilo que eu creio em meu coração. Mais uma vez, se eu creio em meu coração, eu preciso confessar com a minha boca aquilo que eu creio em meu coração. Porque o instrumento da confissão é a boca, mas o instrumento da fé é o coração. Se eu creio em meu coração, eu tenho que manifestar aquilo que me está em meu coração através da minha boca, pronunciando aquilo que eu creio, que neste caso é a ressurreição de Cristo, que neste caso é que Jesus é Senhor da minha vida. O texto diz que aquele que nele crê não será envergonhado. Diga: eu creio nele, e não serei envergonhado, não serei confundido. Quantos creem em Jesus? Se você crê, você não será envergonhado. O Senhor diz que aqueles que o confessarem diante dos homens, olha que coisa linda e tremenda, eu também, disse o Senhor Jesus, o confessarei diante do meu Pai. Mas aqueles que me negarem diante dos homens, que sentirem vergonha de mim diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Por isso, irmãos, que o texto diz que aqueles que nele crê não será confundido, não será envergonhado, porque o Senhor não nos envergonhará diante do Pai. Ele dirá para o Pai: este aqui é teu filho que eu comprei com meu sangue, e ele crê em mim. Nós seremos honrados pelo Senhor. O texto continua dizendo que o Senhor não faz distinção entre judeus e gentios. O texto diz que Ele é rico para com todos aqueles que o invocam. Não importa quem você é, sua nacionalidade, não importa se você é judeu, não importa se você é gentil, não importa se você é brasileiro, indígena, italiano, se você é português, se você é ribeirinho, rico, pobre, negro, branco, doutor, analfabeto. O texto diz: se você invoca o Senhor, independente de quem você seja, você será salvo. Deus usará de misericórdia para com você e te salvará. Não importa o tamanho dos teus pecados, podem ser grandes como as montanhas. Se você invoca o Senhor, você será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor experimentará misericórdia, graça, perdão, amor, consolo, paz, liberdade verdadeira, libertação, felicidade, gozo na alma, gozo espiritual. Todo aquele que invocar o nome do Senhor experimentará estas bênçãos sobre a sua vida.
Como é que isso acontece? Como é que alguém pode invocar o nome do Senhor? Aí Paulo vai trabalhar no capítulo 14, olha o que ele diz: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Como é que isso acontece? Como é que alguém pode invocar o nome do Senhor e ser salvo? Paulo trabalha aqui um princípio e mostra o caminho. O caminho é, primeiro, Deus envia seus servos. Deus levanta homens e mulheres, enche esses homens e mulheres com um amor e uma paixão por almas, coloca no coração desses homens e dessas mulheres um desejo ardente de ganhar as suas famílias para Jesus, um desejo ardente de ganhar os seus amigos para Jesus, um desejo ardente de ganhar os seus vizinhos para Jesus, um desejo ardente de ganhar os seus filhos, de ganhar pessoas do seu trabalho para Jesus, de ganhar os de perto e os de longe para Jesus. Deus levanta servos e desperta estes homens e estas mulheres, podem ser até criança, como eu disse aqui na quarta-feira. Deus desperta pessoas com um desejo nobre de ser usado por Deus para levar a salvação a outras pessoas. E esse homem e essa mulher tem no seu coração uma missão: todo aquele que cruzar o meu caminho, eu vou compartilhar a mensagem da fé, a mensagem de Deus, o evangelho da salvação, através das minhas palavras e através do meu testemunho. E através da minha vida eu vou levar pessoas para Jesus. Através da minha vida pessoas serão libertas e salvas. Então Paulo diz que Deus levanta esses servos com essa missão, com esse desejo. O segundo passo, Deus coloca nesses servos uma palavra, uma mensagem de salvação. E esses servos de Deus, eles pregam o evangelho da salvação. Olha o caminho: Deus levanta e envia homens, mulheres, jovens e crianças de Deus. Estes jovens e mulheres de Deus, crianças, adolescentes de Deus, pregam uma mensagem, a mensagem que há esperança, a mensagem que em Jesus há salvação, a mensagem que em Jesus há libertação, a mensagem que em Jesus há cura, a mensagem para este mundo que está sem esperança, irmãos. O mundo está sem esperança, as pessoas estão morrendo sem esperança, doenças incuráveis, crises econômicas, crises mundiais, dores e sofrimentos, famílias que estão desmoronando, tantas coisas, ameaças suicidas, ameaças terroristas, ameaças dos homens bombas, ameaças de epidemias, ameaças de pragas, ameaças de morte, ameaças de violência, tantas e tantas pragas, epidemias. A mais recente, esse mosquito que é capaz de levar em si vírus altamente perigosos, altamente fatais: chikungunya, dengue, zika vírus, febre e tantas outras coisas em um mosquito. E as pessoas estão assustadas, elas estão desesperançadas, com medo. Tem medo de viajar, tem medo de contrair doenças, tem medo do câncer, tem medo da AIDS, tem medo da zika vírus, da dengue, da chikungunya. Um mundo que está sem esperança, mas em nós há uma palavra, há uma esperança, há uma mensagem eterna em nossos lábios. Porque ainda que nessa terra nós sejamos afligidos, ainda que nessa terra nós possamos passar por aflições, nós temos a vida eterna em nós e podemos compartilhar essa vida eterna com outras pessoas. Porque para aqueles que creem em Cristo, a morte não é o limite. Para aqueles que creem em Cristo, a morte não é o fim. Há uma palavra de esperança em nós, irmãos, e nós podemos compartilhar essa palavra de esperança, porque o mundo está sem esperança. Você acha que a sua vida é ruim, às vezes você reclama da vida, você não tem ideia do que as pessoas passam lá fora.
dos absurdos, das coisas que acontecem. Famílias totalmente desestruturadas, desmoronadas, crianças que são abusadas em casa, violentadas, massacradas em famílias. Lá fora é muito, muito pior. Mundo sem esperança, mas nós temos a mensagem da esperança para compartilhar. Diga amém. Diga: eu tenho a palavra de esperança, de fé, para compartilhar ao mundo que está sem esperança. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Então esses servos proclamam a palavra. Depois os pecadores ouvem a mensagem de oferta de vida eterna em Cristo Jesus. Observe o caminho que Paulo está dizendo. Primeiro Deus levanta os que irão pregar. Os servos de Deus ouvem o chamado de Deus e pregam a palavra. Os pecadores que estão lá fora sem esperança, moribundos, ouvem a pregação do Evangelho. A Bíblia diz em Romanos 10:17, no mesmo capítulo que nós estamos estudando hoje à noite, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então os pecadores ouvem a palavra que você transmite. Não é que você vai pregar um sermão como estou pregando aqui hoje à noite, porque a tua vida é um sermão. Não é que você vai preparar os pontos do esboço e vai dizer assim: eu vou pregar essa mensagem lá no meu trabalho, lá na minha casa. Não é isso, não. A tua vida é a pregação, a tua vida é o sermão. Paulo diz: nós somos a carta de Deus lida e crida. Você é a carta que Deus escreveu. Quando as pessoas olham para você, elas veem a mensagem de Deus para elas. Amém? Então você prega a mensagem da salvação. Alguém está doente aqui, você aproveita a oportunidade de dizer assim: Jesus pode te curar, eu vou orar por você, e Jesus vai curar você. Amém. E Ele faz isso, porque Ele é Deus de milagre. Eu falei para vocês tem uns 15 dias, minha irmã apareceu com um cisto aqui acima do seio. Já estava com esse cisto há mais de 2 anos. Era um cisto pequenininho assim. Só que na semana que eu estive lá, no dia de levar ela ao médico, ao psiquiatra, eu olhei e a moça que trabalha lá, a Ana, falou: olha, aconteceu alguma coisa muito séria. E quando eu fui olhar, aquele cisto estava infeccionado, estava mais ou menos desse tamanho aqui. Uma coisa muito feia, acima do seio dela, coisa muito feia. E aí eu levei ela no médico, no psiquiatra que atende ela, que ela tinha uma consulta marcada, uma revisão, uma coisa normal. E aproveitei aquela consulta, falei com o médico, ele disse: olha, não é nada sério, isso aqui é um cisto, mas acontece o seguinte, uma bactéria da pele dela conseguiu entrar num duto e entrou para dentro do cisto, e essa bactéria infeccionou, inflamou e criou esse abscesso, essa inflamação. Aí ele disse: não é algo perigoso, mas vai precisar fazer uma cirurgia. A única forma de remover esse cisto é por meio de uma cirurgia. E ele já estava me indicando o cirurgião para fazer a cirurgia da minha irmã, para remover aquele cisto. E eu ouvi aquele médico e saí dali meio apreensivo. Fui para casa com minha irmã, chegamos lá na casa da minha mãe. Eu chamei minha esposa, minha mãe e Ana, a moça que trabalha lá, e falei assim: vamos orar por ela agora, por Jaque agora? Vamos. Aí eu impus as minhas mãos sobre ela, juntamente com a minha família, e nós oramos, ministramos a cura. Senhor, que o Senhor toque, que o Senhor ministre a tua cura, que esse mal desapareça. Oramos, fiz uma oração simples, porque Deus ouve orações simples. E aí terminei de orar, agradecer a Deus, amém. Não aconteceu nada naquela hora, mas eu criei que Deus estava providenciando um milagre. Voltei para Jaguaquara, e quando eu voltei de Jiquié na semana seguinte, Ana falou comigo: olha, aconteceu um milagre. O cisto desapareceu completamente. Completamente. Eu disse: é mesmo, Ana? Eu disse: é, completamente. Eu fiquei alegre, celebrei o Senhor. Como minha irmã estava deitada, eu não quis acordá-la naquela hora, eu não verifiquei pessoalmente. Aí resolvi as coisas que tinha que resolver com minha mãe, Jiquié, acabei que não vi. Depois a minha irmã levantou, acabei esquecendo, não olhei. Na semana seguinte eu voltei a Jiquié e eu lembrei, eu disse: quero ver. Ela abaixou a camisa, irmãos,
E realmente não havia nenhum cisto mais, nem a inflamação e nem o cisto pequeno que já estava há 2 anos lá, não tinha mais. A única coisa que ficou foi um sinalzinho na pele dela, um pouquinho mais escuro do que a pele, porque ela é bem clara, como AIDS, como eu, acho que como AIDS, né? E ficou um pouquinho moreno aquele lugar onde estava o cisto, para deixar o sinal de que Deus tocou ali com o milagre. Arrancou aquele cisto, ouviu o nosso clamor. O nosso Jesus continua curando, irmãos. O nosso Jesus continua arrancando cistos. Eu quero liberar uma palavra sobre você nessa noite. Se você tem cisto, seja curado agora em nome de Jesus. Caroços nos seios, desapareça agora em nome de Jesus. Hemorragia, saia, perna cresça em nome de Jesus de Nazaré. Receba a tua cura nesta noite em nome de Jesus. Que a unção de cura venha sobre você agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Então nós podemos ministrar crendo, irmãos, que o nosso Jesus continua fazendo. E elas ouvirão a mensagem da vida eterna em Cristo Jesus, acompanhada de sinais, acompanhada de milagres, acompanhada de prodígios. As curas vão testificar do poder de Deus em nossas vidas. Por isso não tenha medo de orar pelos enfermos. É Jesus quem cura, mas é você quem ora. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: não tenha medo. Mais alto, diga: não tenha medo de orar pelos enfermos. É Jesus quem cura, mas é você quem ora. Jesus disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados em meu nome. Então você impõe as mãos e Jesus cura. Fala para a pessoa que está ao seu lado: é você que coloca as mãos, mas é Jesus que cura. Quantos estão comigo? Você tem que colocar as mãos, você tem que orar. É Ele que vai curar, mas você que tem que impor as mãos. Então eles ouvirão a mensagem acompanhada de sinais, de prodígios, de curas. Alguns desses que ouvirão a mensagem crerão na mensagem, como vocês um dia ouviram a mensagem e creram nela. Vocês ouviram a pregação da salvação, da vida eterna, e creram nessa mensagem. Pois você vai pregar a outras pessoas, e algumas daquelas que ouvirem a pregação vão crer. Então você disse: pastor, todas vão crer? Nem todas vão crer, infelizmente, mas algumas vão crer. Algumas vão crer na mensagem que você está pregando, de um Jesus vivo, que salva, que cura, que liberta, que transforma. E aqueles que creem na mensagem invocarão o nome do Senhor. Aqueles que creem na mensagem clamarão o nome do Senhor, invocarão o nome do Senhor, buscarão o Senhor, clamarão a Ele, orarão a Ele, procurarão socorro nele. E aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Serão salvos, serão libertos, serão curados, serão transformados, porque a salvação não é apenas a salvação da alma para ir para o céu, a salvação é completa. A salvação salva o corpo, salva a alma, salva a família, a salvação restaura casamentos, a salvação prospera, a salvação liberta, a salvação quebra cadeias espirituais, a salvação é completa. E essa salvação virá sobre aqueles que creem. Amém? Paulo conclui essa mensagem, onde eu quero concluir também. Ele encerra esta mensagem mostrando a importância daqueles que anunciam a mensagem. No verso 15 ele diz assim: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés daqueles que pregam a mensagem. Olha para os pés do seu irmão e diga assim: se você prega a mensagem, os seus pés são formosos. Se você prega a palavra de Deus, os seus pés são bonitos. Amém? Porque quem prega o evangelho, os pés são formosos. É importante pregar o evangelho. Deus envia seus servos, eles pregam o evangelho, os pecadores ouvem a mensagem,
Alguns creem na mensagem, aqueles que creem invocam o Senhor, e aqueles que invocam são salvos. É assim que acontece a salvação. É assim que acontece. Diga: eis-me aqui, Senhor. Que os meus pés sejam formosos e ligeiros para correr pelos 4 cantos da terra, anunciando a tua salvação. Fique de pé no nome de Jesus de Nazaré.